Meu nome é Irene, tenho 75 anos e uma vida inteira para contar. Não é fácil chegar a essa idade e olhar para trás com uma mistura de orgulho e dor. Aos 75, quem se tem são os poucos amigos e a família. Mas, quando ela me disse aquilo, minha vida foi virada de cabeça para baixo. E quando penso sobre o que aconteceu, parece um pesadelo do qual não consigo acordar. Muitas vezes, a vida nos coloca à prova e a verdadeira face das pessoas aparece. Mas ninguém estava preparado para o que aconteceu no meu aniversário de 75 anos. Eu estava esperando uma festa simples, uma reunião entre a família, uma lembrança de carinho, como sempre fizemos em todos esses anos. Não pedi muito. Nunca fui de pedir. Apenas sonhava com a presença das pessoas que amava. Mas quando entrei na sala de estar da minha casa, estava tudo diferente. Minha cunhada, Dona Luísa, já estava lá, com seu sorriso cínico e aquele olhar que sempre me fez desconfiar de suas intenções. Naquele momento, minha filha e minha nora também estavam presentes, e eu pensei que seria uma celebração tranquila, sem surpresas. Mas, ao invés de um parabéns, eu fui recebida com palavras afiadas que cortaram minha alma. Dona Luísa, com sua voz carregada de desprezo, me disse: "Você deveria estar num caixão, Irene. Ninguém mais aguenta ver você aqui." Aquilo ecoou na minha mente como um trovão. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas me contive. Não queria dar a ela o prazer de me ver enfraquecida. Eu sabia que não seria fácil, mas não imaginei que chegaria a esse ponto. Foi quando ela revelou o verdadeiro pesadelo. Aquelas palavras não eram apenas um insulto. Ela tinha contratado um enterro para mim. Não sabia o que pensar. Como ela poderia fazer isso comigo? Minha própria cunhada. O coração apertado, quase não consegui respirar, mas mantive a calma. Tentei entender a razão de tudo aquilo, mas não havia explicação. Nenhuma razão possível. Eu tinha perdido minha autonomia, meu respeito, até minha humanidade, aos olhos daquela mulher. Ela fez isso para provar que sua opinião era mais forte que o meu valor. Eu sabia que ela tinha sempre se sentido superior a mim, mas nunca pensei que chegaria a esse ponto de humilhação. Ela estava certa de que eu não passava de uma velha sem importância. A dor daquela palavra, caixão, ecoava dentro de mim. O que mais me doía não era o insulto, mas a certeza de que, em sua mente, eu já havia perdido a minha razão de existir. Com minha voz trêmula, pedi para que ela fosse embora. Queria que ela saísse dali, mas ela apenas sorriu. Disse que o enterro já estava marcado. A humilhação estava consumada. Eu olhei ao redor, vi minha filha e minha nora, e a sensação de abandono me invadiu. Elas estavam paradas, sem palavras, como se aquele momento fosse um simples filme que não lhes dizia respeito. Naquele instante, meu pensamento foi claro e decidido. Eu precisava encontrar uma maneira de reconquistar minha autonomia. Eu não podia continuar sendo tratada como um fardo, uma pessoa descartável. No fundo, sabia que precisava agir. Por mais humilhante que fosse, eu não poderia deixar que essa dor fosse em vão. Não naquele dia, não naquele aniversário. Eu mal consegui digerir o que aconteceu naquela tarde, mas a dor que senti logo se transformou em raiva. Eu sabia que não poderia deixar aquilo passar em branco, não sem lutar. Não era só a humilhação pública que me feriu, mas a ideia de que minha dignidade e a memória de uma vida inteira estavam sendo desfeitas como se nada valesse a pena. Por que minha cunhada, aquela mulher tão rancorosa, tinha tanto poder sobre mim? Eu queria respostas. Mas, mais do que respostas, eu queria recuperar o controle sobre minha própria vida. Aquela noite, no entanto, foi um verdadeiro ponto de virada. Eu não queria ficar sozinha, não naquela hora. Então, liguei para a única pessoa que sempre me ouviu, meu amigo advogado, o José. Ele foi meu mentor durante toda a vida. Quando era mais jovem, sempre me ajudou a entender as complexidades da vida. E, quando os tempos estavam difíceis, ele foi quem me deu apoio para manter a cabeça erguida. "Irene, o que aconteceu?" Ele me perguntou, com sua voz suave, já conhecendo o meu tom de aflição. Expliquei tudo com calma, enquanto ele ouvia atentamente. A cada palavra, sua expressão ficava mais séria. Quando terminei, ele foi direto ao ponto. "Você tem o direito de agir.
Não é só uma questão de justiça, Irene. É também uma questão de respeitar a sua dignidade. Vou te ajudar. Foi então que comecei a entender que, para reconquistar minha dignidade, eu precisava agir de forma prática e legal. Eu não podia esperar que minha família me entendesse de imediato, nem poderia contar com o apoio deles para me dar a autonomia que agora eu sentia que merecia. O que eu precisava era me respaldar nas leis. Eu não iria permitir que a humilhação ficasse sem resposta. José me orientou a fazer uma análise das minhas opções legais, e após algumas discussões, decidimos que eu deveria abrir um CNPJ para formalizar o que eu vinha fazendo em casa há anos: receber visitas, hospedar amigos e familiares e até fornecer alguns serviços, como consultoria sobre como cultivar plantas no meu jardim, algo que sempre fiz com muito carinho e dedicação. Eu iria cobrar por isso. Não como uma venda agressiva, mas como algo que refletisse o valor do meu trabalho e, mais importante, da minha autonomia. A partir de então, eu passaria a ser a dona do meu destino, sem que ninguém me tratasse como uma dependente ou um peso. Eu não sabia muito sobre como começar um CNPJ, mas José se prontificou a me ajudar a dar os primeiros passos. Ele me explicou tudo de maneira simples: que era possível formalizar a cobrança pelos serviços e até pela hospedagem que sempre oferecia a amigos e familiares. Ele me apresentou a um contador, a Mariana, que ficou encantada com a ideia de transformar meu amor por ajudar em algo mais profissional. Vamos criar algo simples, Irene. Uma tabela de preços, uma forma de você ter o controle e também garantir que ninguém mais te humilhe por oferecer o que você já faz de forma tão generosa. O que você acha? Aquelas palavras tocaram profundamente meu coração. Pela primeira vez, eu sentia que, com a ajuda das leis e de pessoas confiáveis, eu poderia voltar a ser a dona do meu próprio destino. O mais importante era que, por meio de uma decisão prática e legal, eu estaria tomando as rédeas da minha vida novamente. Eu não seria mais vista como a velha, a aposentada sem propósito. Eu teria meu valor reconhecido. Na manhã seguinte, comecei a me preparar para essa nova fase. O processo de abrir meu CNPJ não seria rápido, mas a sensação de estar agindo, de tomar controle, era libertadora. Eu não sabia como a minha família reagiria, mas a partir daquele momento estava disposta a enfrentar qualquer coisa para me reconquistar. Meu primeiro passo seria criar regras claras. Eu começaria com uma pequena tabela de preços. Não seria nada exorbitante, mas o suficiente para mostrar que o que eu fazia tinha valor. Eu estava decidida. O CNPJ representaria não apenas um número no papel, mas o símbolo da minha resistência e da minha autonomia. E ninguém mais, nunca mais, diria que eu era um peso para a família. Com o CNPJ em andamento, senti um novo alento em minha vida. O simples fato de saber que estava formalizando meu trabalho me dava uma sensação de pertencimento. Eu não estava mais à margem, não era mais uma velha que só ocupava espaço na casa de filhos ou parentes. Estava dando passos concretos para mostrar a todos que ainda tinha muito a oferecer. A tabela de preços foi minha primeira grande vitória. Mariana, a contadora, fez um excelente trabalho, montando um documento simples, mas que deixava claro o valor de cada serviço que oferecia, desde o cuidado com plantas até o acolhimento de amigos que buscavam descansar em minha casa. Havia algo simbólico em cobrar por algo que eu sempre dei de graça: carinho, cuidado, espaço. Isso me fez entender que o amor próprio não deveria ser gratuito, como os outros sempre pensaram. Eu tinha que dar um valor ao meu tempo, ao meu trabalho, ao que fazia com as minhas mãos e meu coração. Com a tabela de preços pronta, me senti mais preparada. Já havia falado com José e, com a ajuda dele, decidi dar o próximo passo: confrontar minha família, enfrentar aqueles que me viram como uma pessoa que não tinha mais voz. Não sabia o que esperar, mas algo dentro de mim já sabia que aquele momento de confronto era inevitável. Não seria mais fácil, mas seria necessário. Convidei minha filha e meu genro para uma conversa. Fiquei nervosa, sem saber se eles iriam me apoiar ou se tudo acabaria em mais uma discussão amarga. Na hora marcada, eles chegaram à minha casa e eu os recebi com a maior serenidade que consegui reunir. Estava decidida a me fazer ouvir.
A conversa começou com uma troca de gentilezas, mas logo meu genro, como sempre, começou a se mostrar impaciente. Ele nunca gostou muito das minhas iniciativas. Ele sempre me via como alguém que só estava ali para ajudar, sem agregar valor real. E a frase que ele disse logo me cortou mais uma vez. "O que você está fazendo, mãe? É só uma maneira de se enganar. Você está tentando vender algo que deveria ser de graça." Aquelas palavras me atingiram como um golpe. O que ele não entendia, ou não queria entender, era que o que eu estava fazendo não era sobre vender algo, mas sobre me dar um valor. Ele não entendia que estava falando de um respeito que eu precisava conquistar para mim mesma. Mas dessa vez não me abalei. Olhei para ele e disse com firmeza: "Eu não sou mais sua responsabilidade. E o que estou fazendo é um caminho para conquistar a autonomia que vocês me tiraram." Minhas palavras ficaram no ar, pesadas, como uma tempestade que ainda estava para chegar. Minha filha, que até aquele momento tinha ficado em silêncio, olhou para mim com um misto de surpresa e apreensão. Ela sabia o que eu estava dizendo, mas não sabia como reagir. Foi um silêncio desconfortável, mas necessário. Eu sabia que aquilo seria um divisor de águas. Então, com a calma que consegui reunir, fui clara. Eu não sou um fardo. E não vou ser tratada como tal. Eu tenho muito a oferecer e não vou mais aceitar que me tratem como se eu fosse invisível. E foi ali, no meio daquela sala, onde sempre me senti acolhida, que pela primeira vez consegui me olhar no espelho e ver uma mulher forte e decidida. Eu estava tomando o controle e, mesmo com todas as críticas que viria a enfrentar, sabia que não havia mais volta. Ao final da conversa, eles não concordaram com o que eu estava fazendo, mas o que realmente importava era que eu já estava decidida. Eu havia dado o primeiro passo em busca da minha autonomia. Eles poderiam aceitar ou não, mas minha jornada já estava traçada. Agora, o próximo passo seria consolidar minha posição, manter o controle e provar que o que eu estava fazendo não era apenas uma fase ou um capricho de velha. Era a conquista de uma mulher que havia decidido não ser mais invisível. A conversa com minha filha e meu genro foi um divisor de águas, mas o que realmente começou a fazer a diferença foi a sensação de que, agora, eu tinha uma base sólida para sustentar minhas decisões. Estava claro que, por mais que eles não entendessem a importância disso, o que eu fazia tinha valor. E a partir daquele momento, tudo começou a mudar. Já não eram mais as palavras de desprezo que ecoavam em minha mente, mas a certeza de que eu estava lutando por algo maior, minha liberdade e minha dignidade. O próximo passo foi realmente o mais desafiador: colocar em prática o que havia começado. Eu não poderia mais contar apenas com o apoio do José e da Mariana. Eu precisava de mais do que isso. Então, comecei a planejar minha primeira ação concreta. Eu precisava mostrar que esse novo passo não era apenas um ato simbólico, mas algo que poderia ser real e eficaz. E a primeira coisa que pensei foi vender a ideia de que a minha casa poderia ser, sim, um lugar para a hospedagem de pessoas que buscavam descanso, um local onde eu pudesse oferecer um pacote completo: acolhimento, café da manhã, cuidado com plantas e tudo o que eu já fazia de graça. Era uma maneira de valorizar o que eu sabia fazer de melhor e ainda transformar isso em algo que me gerasse uma fonte de renda. A estratégia era simples, mas eficaz. Eu montaria uma tabela de preços de acordo com o tempo de estadia e os serviços prestados. Decidi criar pacotes para diferentes perfis de pessoas. A ideia de cobrar pela hospedagem em minha casa, algo que sempre fiz sem esperar nada em troca, foi o que realmente me fez entender o quanto minha autonomia estava atrelada ao meu esforço para construir algo sólido. A tabela estava pronta. Eu a olhei com um misto de orgulho e nervosismo. Afinal, como alguém da minha idade conseguiria convencer as pessoas a pagarem por algo que eu já fazia de forma gratuita? E mais, como minha família reagiria a isso? Eu sabia que minha cunhada, Dona Luísa, a pessoa que tinha me humilhado mais duramente, não entenderia, mas eu já não me importava tanto com isso. Era hora de agir e, de alguma forma, mostrar a ela e a todos que não estava ali para ser vista como uma simples idosa. Eu era uma mulher com a própria vida, com a própria voz e, acima de tudo,
com o direito de viver e decidir o que fosse melhor para mim. Com o plano em mente, liguei para alguns amigos mais próximos, para testá-los. Pedi a opinião deles sobre o que estava fazendo. E, para minha surpresa, muitos se mostraram entusiasmados. Eles não viam aquilo como uma atitude arrogante, mas sim como uma forma de eu me reerguer e fazer as coisas acontecerem. Isso me deu a confiança de que eu estava no caminho certo. Comecei a divulgar o que estava fazendo para pessoas de confiança, inclusive algumas de minha comunidade. Recebi muito apoio, mas também algumas críticas. E claro, Dona Luísa não demorou para aparecer. Ela se aproximou, com aquele olhar desdenhoso, como se tivesse vindo apenas para me ver tropeçar. Sentada na sala, ela tentou esconder o desdém com um sorriso forçado. "Você acha mesmo que alguém vai querer pagar para ficar aqui, Irene?" Ela perguntou, quase zombando de minha iniciativa. Eu a encarei, agora sem receio. Estava pronta para enfrentar qualquer julgamento. "Sim, Luísa, eu acho. E você, ao contrário de mim, não vai ter nada a dizer sobre isso." Fiquei ali, firme. Ela se levantou, fez um gesto de desprezo e se retirou, sem dizer mais nada. Foi o fim daquela conversa. O que ninguém sabia era que, naquele momento, eu já estava me preparando para o próximo passo. Fazer com que minha casa fosse não só um espaço de acolhimento, mas também um lugar de respeito, onde as regras seriam claras e o valor da minha presença não poderia mais ser ignorado. E assim, com cada passo, fui me aproximando da minha liberdade financeira e emocional. O que mais me dava força agora não era a rejeição, mas a consciência de que eu estava moldando meu futuro. Eu estava, finalmente, colocando meu amor próprio em prática, com o poder da minha voz e das minhas decisões. E mais do que nunca, eu sabia que ninguém mais me tiraria esse direito. A resposta de Dona Luísa foi apenas um pequeno obstáculo em minha jornada, mas sua tentativa de desmerecer o que eu estava fazendo serviu para solidificar ainda mais minha decisão de seguir em frente. Eu não estava mais à mercê dos julgamentos alheios. Tinha uma missão agora: recuperar minha dignidade e mostrar que minha vida e meu tempo tinham valor. Com minha tabela de preços em mãos e meu plano de ação mais estruturado, comecei a divulgar a ideia para as pessoas de minha comunidade. A primeira reação foi a desconfiança, mas logo isso se transformou em curiosidade. Eu sabia que para aqueles que me conheciam, a ideia de cobrar por um espaço que sempre ofereci de graça parecia estranha. Mas o que eu estava realmente vendendo era a ideia de um novo começo, de uma mulher que finalmente tomava controle da sua vida. A primeira cliente a aceitar foi Dona Beatriz, uma mulher mais velha, amiga de longa data. Ela sempre foi muito respeitosa e, mesmo sem saber o que esperar de minha nova iniciativa, viu em mim a coragem e a determinação que eu sempre busquei. Ela me contratou para um pacote de hospedagem para sua filha, que estava vindo da cidade para uma visita. Eu me preparei para recebê-la com todo carinho, mas também com a consciência de que estava fazendo isso com um objetivo claro. Na manhã em que sua filha chegou, me dei conta de que o que estava fazendo não era apenas uma forma de garantir a minha autonomia financeira. Era também uma maneira de me conectar com as pessoas de uma maneira mais profunda, oferecendo um espaço de acolhimento e cuidado genuíno. Ali, no meio daquela manhã ensolarada, com a mesa posta e um café fresquinho, percebi que estava fazendo o que sempre soube fazer de melhor: cuidar. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional, enquanto algumas pessoas começaram a elogiar a ideia e até me contratar. Outras ficaram surpresas, desconfortáveis ou até um pouco invejosas. O que mais me machucava era o silêncio dos meus filhos, e principalmente da minha filha. Ela não disse uma palavra. Simplesmente se manteve afastada, como se fosse impossível aceitar que sua mãe estava criando algo por conta própria. A distância entre nós estava crescendo, e eu sentia que, ao tomar esse caminho, estava desafiando o que ela esperava de mim. Em uma tarde, depois de um longo dia de trabalho, recebi uma ligação de minha filha. Quando atendi, ela estava visivelmente nervosa. "Mãe, você não está pensando seriamente nisso, está?" Ela disse, tentando disfarçar o desconforto em sua voz. "Eu não entendo por que você tem que fazer tudo isso. Você já está velha demais para estar se envolvendo com essas coisas. Isso não é para você."
Aquelas palavras caíram como pedras pesadas sobre meu peito. Era como se ela estivesse me dizendo que eu não tinha direito a nada além de ser dependente, de viver sob a sombra dos outros. Mas dessa vez, eu não me calei. Eu sou dona da minha vida, filha. Estou fazendo isso para mim, não para você, não para ninguém. E sim, eu tenho o direito de ser autônoma, de me valorizar. Ela ficou em silêncio por um momento, e o que mais me impressionou foi a tristeza que senti no fundo da voz dela. Ela não estava apenas preocupada, estava sentindo-se ameaçada por minha transformação. E embora soubesse que minha filha ainda não entendia, sabia também que eu estava agindo com o coração e que, aos poucos, ela perceberia que isso não era uma rebeldia contra ela, mas uma forma de viver com dignidade e amor próprio. Mas essa fase não seria fácil. Eu sabia que o verdadeiro teste estava apenas começando. A cada novo passo que eu dava, mais difícil se tornava conquistar a aceitação dos outros. E, ao mesmo tempo, mais importante ficava a minha própria aceitação. Estava começando a perceber que o valor da minha jornada não estava em convencer os outros, mas em me convencer de que eu merecia ser respeitada, que meu tempo e minha energia tinham um valor legítimo. O primeiro grande confronto havia sido superado, mas sabia que muitos outros ainda viriam. O verdadeiro desafio era o meu próprio caminho de autoconhecimento e de solidificação da minha autonomia. O impacto do meu primeiro passo para a autonomia financeira e emocional foi mais profundo do que eu imaginava. Embora ainda houvesse resistência, tanto da minha família quanto de algumas pessoas ao meu redor, eu sabia que o que estava construindo era muito maior do que uma simples estratégia para gerar uma fonte de renda. Eu estava me reconectando comigo mesma, redescobrindo o meu valor e minha capacidade de agir por mim mesma. O que mais me surpreendeu, no entanto, foi perceber que essa mudança não afetou apenas a minha vida, mas a vida das pessoas ao meu redor. Comecei a perceber, aos poucos, que a minha decisão de me reerguer estava fazendo as pessoas refletirem sobre suas próprias vidas. Alguns familiares que antes me viam como uma pessoa passiva, sem muita voz, começaram a me tratar com mais respeito. Eles começaram a se perguntar se, por acaso, não estavam negligenciando suas próprias oportunidades de crescimento e autossuficiência. Eu não estava mais buscando aprovação, mas aquilo foi como um reflexo que iluminou algumas faces de minha família. Contudo, minha cunhada, Dona Luísa, ainda não havia dado trégua. Ela continuava a fazer questão de me desmerecer em todas as conversas. A cada oportunidade, ela me lembrava de minha idade avançada e do quanto eu não deveria estar me envolvendo com esses negócios. Mas ao invés de me abalar, isso apenas me dava mais força. Eu sabia que em algum momento ela perceberia que não era capaz de me diminuir. Foi quando minha filha finalmente se aproximou de mim, depois de semanas de silêncio. Ela parecia desconfortável, mas havia algo de genuíno em seu olhar, algo que me dizia que a situação estava começando a mudar. Sentamos na cozinha, aquela cozinha que sempre foi o coração da minha casa. Ela me olhou por alguns instantes e finalmente disse: "Mãe, eu não entendia o que você estava fazendo, mas agora vejo que isso é importante para você. Eu só não sabia como lidar com isso." Eu a encarei sem saber o que dizer. As palavras dela não tiraram o peso que eu ainda sentia, mas ao mesmo tempo me mostraram que algo estava se movendo dentro dela. Ela estava começando a entender que o que eu fizera não era uma reação impulsiva, mas uma decisão que vinha do fundo da minha alma. Não era só sobre dinheiro, não era apenas sobre o que eu poderia ganhar. Era sobre recuperar minha dignidade, meu valor e a certeza de que eu merecia mais do que ser vista como uma velha sem utilidade. Naquele momento, senti um alívio profundo. Estávamos, de alguma forma, nos reconectando. Não de forma fácil, não de forma imediata, mas de forma real e significativa. Para mim, aquela conversa foi um marco. Não apenas por ela ter entendido, mas porque eu também aprendi que, para conquistar respeito, era preciso primeiro me respeitar. Dona Luísa, por outro lado, não havia se rendido. Ela voltou a tentar me diminuir, mas agora já não tinha o poder que uma vez teve. Eu me sentia fortalecida. Ao contrário de antes, eu não precisava mais da aprovação dela, nem de ninguém. O que eu precisava agora
era seguir meu caminho, sem medo, sem culpa, com o coração aberto e a mente firme. A verdadeira mudança, porém, não estava apenas em como minha família estava reagindo a mim. A verdadeira transformação acontecia dentro de mim. Eu já não me via mais como a velha que vivia à sombra dos outros. Eu era agora uma mulher que fazia escolhas, que tomava decisões e que, acima de tudo, estava disposta a viver a vida que merecia. Eu não me importava mais com os julgamentos. Meu valor estava sendo construído com ações concretas, com coragem e, sobretudo, com amor próprio. O caminho estava longe de ser fácil, mas a partir daquele momento, qualquer obstáculo que surgisse seria apenas mais uma oportunidade para reafirmar quem eu sou. Uma mulher que, ao longo dos anos, aprendeu a se amar e a se respeitar. E por mais que o caminho fosse difícil, eu sabia que nada poderia me tirar a certeza de que estava no lugar certo, fazendo o que era certo para mim. Após semanas de tentativas e erros, algo começou a se transformar em mim. Eu sabia que a jornada pela autonomia seria difícil, mas, ao mesmo tempo, estava sentindo um poder que não conhecia dentro de mim. A cada novo passo que dava, o peso da humilhação de Dona Luísa e das palavras rudes da minha filha começavam a desaparecer, como se a brisa de uma nova vida estivesse lentamente apagando as marcas de um passado doloroso. Minha casa começou a se transformar. As visitas passaram a ser mais frequentes. Pessoas da minha comunidade que por tanto tempo me viam apenas como uma idosa aposentada, agora me tratavam com mais respeito. E à medida que o movimento em torno do meu pequeno negócio crescia, eu percebia que as pessoas estavam se impressionando não só com o que eu fazia, mas com a minha coragem de dar esse passo. Havia algo mágico na maneira como as coisas estavam acontecendo. Eu não só estava resgatando minha dignidade, mas também estava criando novas conexões, novas amizades e até novos sentimentos de pertencimento. O que antes parecia impossível, que minha casa fosse mais do que um espaço de descanso, mas um lugar de troca e de valor, estava se concretizando. Mas foi com a chegada de uma nova cliente, Dona Celina, que tudo mudou. Dona Celina era uma mulher de meia idade, elegante, que morava em uma cidade vizinha e vinha buscando refúgio da correria da vida urbana. Ela procurava um lugar calmo e acolhedor, onde pudesse relaxar, escrever e se reconectar com ela mesma. Quando ela chegou à minha casa, senti que minha missão estava se solidificando. Ela parecia ser o tipo de pessoa que sabia ver o valor nas pequenas coisas. Dona Celina ficou encantada com a casa e com a energia que eu transmitia. Ela disse que eu tinha um jeito especial de acolher as pessoas, algo que ela não encontrava em muitos lugares. Ao longo de sua estadia, ela me disse durante uma de nossas conversas no jardim que estava surpresa com a forma como eu, uma mulher de 75 anos, estava conquistando meu espaço, como se fosse uma jovem cheia de sonhos. Irene, você não tem ideia do impacto que tem na vida das pessoas. Você é um exemplo para mim, para todos nós. Essas palavras ficaram comigo por dias. Algo nelas tocou minha alma profundamente. Eu nunca me imaginei sendo exemplo para alguém. Durante anos, fui considerada invisível, esquecida, como se minha idade e meu passado não tivessem relevância. Mas agora, alguém estava me vendo como uma mulher de valor, com uma história, com experiências e com o poder de transformar a vida das pessoas. Não importa a idade, não importa o tempo. O que importava era o que eu fazia com o que me foi dado. Com Dona Celina, comecei a entender o verdadeiro significado de autonomia. Não era apenas sobre dinheiro, trabalho ou reconhecimento. Era sobre viver de maneira que eu pudesse me olhar no espelho e dizer: eu sou o suficiente. Eu mereço tudo o que estou conquistando. Mas, para que essa transformação fosse completa, sabia que ainda precisava enfrentar um dos maiores desafios, meu próprio medo. O medo de que, no fundo, eu não fosse realmente capaz. O medo de que essa autonomia que eu estava construindo fosse apenas um reflexo do meu desejo de escapar da dor do abandono. O medo de ser rejeitada novamente. Mas, à medida que os dias passavam, esse medo ia diminuindo, pois eu estava começando a viver a realidade que por tanto tempo me parecia distante. Eu estava finalmente sendo eu mesma. Dona Celina permaneceu em minha casa por uma semana e, ao partir, me deixou uma carta.
Nela, escreveu que sentia uma enorme gratidão por ter tido a oportunidade de conhecer alguém tão forte, tão cheia de vida. Ela me disse que eu tinha sido, para ela, uma verdadeira mentora. Eu li e reli aquela carta inúmeras vezes. Ela me lembrou de que, por mais que a vida tenha sido dura, eu ainda tinha muito a oferecer. Eu não estava apenas ajudando a mim mesma, mas estava ajudando os outros a enxergarem algo maior, mais profundo. Estava ajudando a mostrar que a verdadeira força não vem da juventude, mas da coragem de se reinventar, de se reerguer quando tudo parece perdido. Ao longo daquela semana, comecei a perceber que sim, eu havia chegado até aqui por uma razão. Havia algo maior em jogo. E ao olhar para trás, comecei a entender que todo o sofrimento que eu havia vivido, toda a humilhação, toda a dor, estavam me moldando para algo grandioso. Eu estava recuperando a minha autonomia e, mais importante, recuperando a minha paz interior. Enquanto minha vida começava a mudar de formas que eu jamais imaginaria, comecei a perceber que o caminho da autonomia não era apenas sobre o que eu estava construindo externamente, mas também sobre o que estava acontecendo internamente. Ao receber Dona Celina e outras pessoas que vinham em busca de descanso e acolhimento, eu percebia que meu processo de cura e transformação estava acontecendo junto com o delas. Cada pessoa que passava pela minha casa trazia consigo um pedacinho da minha própria história e, ao acolhê-las, eu me sentia mais forte, mais capaz de entender que a autonomia verdadeira é aquela que começa no interior da gente. Porém, as velhas feridas da família ainda não estavam curadas. Eu sabia que, por mais que o reconhecimento de algumas pessoas me desse força, a verdadeira aprovação viria quando eu fosse confrontada novamente por aqueles que me humilharam. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma semana depois de a filha de Dona Celina sair, eu recebi uma visita inesperada. Era minha filha. Ela entrou pela porta com uma expressão que eu já conhecia bem. Mistura de raiva, preocupação e talvez uma ponta de arrependimento. Ela olhou ao redor, sem saber o que dizer, até que finalmente tomou coragem. Mãe, eu vim pedir desculpas. Eu não entendi o que você estava fazendo. Eu estava com medo de perder você. E achei que essa mudança fosse um sinal de que você estava se afastando de mim. Mas agora, vendo o que você está conquistando, percebo que estava errada. Ela estava nervosa, os olhos cheios de lágrimas. Aquilo me tocou profundamente, mais do que eu imaginava. Durante tanto tempo, ela foi minha maior fonte de dor. Mas agora ela estava ali, diante de mim, buscando reconhecer meu valor. Não sabia o que responder imediatamente. Tudo o que eu queria era abraçá-la, dizer que a entendia, que sabia que ela estava apenas tentando me proteger, mas também queria deixar claro que, nesse processo, a única pessoa que poderia realmente me salvar era eu mesma. Eu sei que você teve medo, filha, eu também tive, mas este processo não é sobre me afastar de você. É sobre finalmente me encontrar. Eu não quero mais ser vista como a idosa que não tem valor, a mulher sem voz. Eu quero ser respeitada. E não há nada de errado nisso. Ela ficou em silêncio por um momento, como se minhas palavras tivessem caído sobre ela como um peso, mas também como um alívio. Ela me olhou com um novo olhar, talvez finalmente entendendo a profundidade do que eu estava fazendo. Em vez de um simples pedido de desculpas, o que eu percebia ali era um renascimento para nossa relação. A conversa foi difícil, mas ao mesmo tempo foi um dos momentos mais libertadores da minha vida. Eu sabia que a partir daquele instante nada seria mais como antes. Não porque as coisas iriam mudar do dia para a noite, mas porque aquela pequena troca de palavras, aquele pedido de desculpas, me deu a sensação de que eu estava fazendo a coisa certa. Eu estava recuperando minha autonomia, não apenas financeira, mas emocional. Eu poderia ter escolhido o caminho mais fácil, o da resignação, de me conformar com a maneira como sempre fui tratada. Mas ao invés disso, eu escolhi lutar. E aquela luta estava me transformando em uma mulher mais forte, mais decidida. Uma mulher capaz de dar a volta por cima, de recomeçar quantas vezes fosse necessário. Foi também nesse momento que percebi que não poderia mais carregar o peso do passado. Não podia mais me apegar àquelas memórias de humilhação,
aquelas marcas deixadas por quem nunca me respeitou. Eu precisava, de fato, olhar para frente. E quando olhei para minha filha, pude perceber que finalmente estávamos mais próximas. Talvez ainda houvesse feridas, mas, pela primeira vez, havia também uma esperança de cura. Minha jornada ainda não estava completa, mas a cada dia que passava, eu me aproximava mais de quem eu realmente era. E ninguém poderia me tirar isso, por mais difícil que fosse. Eu havia decidido que não seria mais invisível. Eu era Irene, uma mulher de 75 anos, com a coragem de recomeçar, de transformar sua vida, de se reconectar com seu próprio valor. E nada, nem ninguém, poderia apagar isso. A partir daquele momento, minha vida tomou uma nova direção. Eu não só me vi mais forte, mas também mais serena. Minha filha havia finalmente entendido que o que eu estava fazendo não era uma forma de me afastar dela, mas de me aproximar de mim mesma. E isso, por si só, já era uma grande vitória. Mas, mesmo com esse peso a menos em meu coração, sabia que ainda havia mais por fazer. A luta pela minha autonomia não acabava ali. Dona Luísa, como era de se esperar, não demorou a fazer uma nova investida. Quando ela apareceu em minha casa, não era mais aquela mulher que tentava me humilhar abertamente. Ela agora usava outra estratégia, o sarcasmo velado. Aparentemente, ela havia percebido que não poderia mais me derrubar com palavras cruéis. Então, tentava desmerecer minha nova empreitada de forma sutil. Ela dizia: "Você realmente acha que esse negócio vai durar, Irene? Está achando que um pouco de tabela de preços vai mudar sua vida? Não há futuro nisso." Eu já sabia que não valia a pena me abalar com as críticas dela. Eu estava no meio de uma transformação e nada mais me faria retroceder. A verdade é que, ao contrário do que ela pensava, minha jornada já estava além do que ela podia imaginar. Eu não estava mais tentando provar nada a ninguém, mas sim a mim mesma. Dona Luísa continuou tentando se mostrar superior, mas no fundo, ela sabia que eu havia dado um passo irremediável. Eu me afastei dos ataques dela com a certeza de que minha vida já estava em minhas mãos, e pela primeira vez me senti genuinamente livre. Livre para decidir meu caminho, sem precisar da aprovação de quem quer que fosse. À medida que os meses passavam, minha pequena casa, que agora se tornava um espaço de acolhimento e respeito, prosperava. Eu mantinha minhas regras claras e, mais importante, mantinha a cabeça erguida. Não era apenas o valor financeiro que me sustentava, mas a sensação de que estava fazendo o que sempre sonhei. Não mais uma vida à sombra de outros, mas uma vida com propósito, com valor, com um significado. Até minha filha começou a aceitar a ideia de que eu tinha meu próprio espaço. Ela visitava mais frequentemente e até ajudava a organizar algumas atividades. Era uma alegria vê-la de novo em minha vida, mas agora de uma forma mais saudável. Eu sabia que, de alguma forma, isso era um reflexo da transformação que eu estava passando. Eu não precisava mais me submeter às expectativas de ninguém. Eu estava construindo minha própria história, e ninguém poderia apagá-la. Entretanto, ainda havia um momento que eu precisava enfrentar. O dia da verdadeira prova. Dona Luísa, percebendo que sua influência não tinha mais efeito sobre mim, decidiu que, para me diminuir de vez, ela teria que atacar o único ponto que ainda poderia me ferir: o que eu fiz da minha vida nos últimos anos. Ela tentou de tudo para me provocar, mas a cada tentativa eu me via mais forte. O que eu temia não era a rejeição dela. O que me assustava era o medo de estar errada. De repente, me dei conta de que nunca mais havia me permitido falhar. A ideia de fracasso ainda estava muito presente em minha mente. Foi aí que, em um momento de clareza, percebi algo fundamental. A verdadeira liberdade não estava em agradar ou convencer ninguém. A liberdade estava em saber que eu já havia conquistado minha própria paz interior. Não precisava de mais validação. O amor próprio, que eu tanto buscava, já era uma realidade. Não era sobre o que eu fazia, mas sobre o que eu me tornava a cada passo. Com essa nova percepção, me senti preparada para o confronto final com Dona Luísa. Não seria mais uma briga. Não seria mais sobre quem tinha razão. Seria sobre mostrar a ela e a todos que o verdadeiro poder está em ter a capacidade de decidir o próprio destino. Não importa a idade, a opinião dos outros
ou as pedras que joguem em seu caminho. O poder de escolha sempre esteve em minhas mãos, e ninguém mais teria o direito de tirá-lo. O confronto com Dona Luísa aconteceu em uma tarde, quando ela finalmente veio até minha casa, tentando desmerecer mais uma vez o que eu havia feito com minha vida. Eu já sabia que ela tentaria me desestabilizar, que tentaria me fazer sentir inferior, mas eu estava preparada. Sentamos à mesa e, enquanto ela falava, eu já sabia que aquela era a última vez que eu teria que passar por isso. Ela começou, como sempre, com seu tom sarcástico. Você realmente acha que esse negócio vai durar? Está se enganando, Irene. Você já está velha demais para essas coisas. Eu a ouvi, sem raiva, sem pressa. Olhei para ela e, pela primeira vez em muitos anos, não senti necessidade de defender minha escolha. Eu sabia o que aquilo significava para mim. Eu sabia que minha vida não precisava mais ser validada pelos outros, especialmente por ela. Quando ela terminou de falar, eu apenas a encarei e disse: Não importa o que você pense, Luísa. O que importa é que eu encontrei meu valor e ninguém pode me tirar isso. Dona Luísa ficou em silêncio, aparentemente surpresa com minha resposta. Pela primeira vez, ela parecia não saber o que dizer. Ela tentou continuar com suas críticas, mas sua voz falhou, como se algo tivesse quebrado dentro dela. Eu já não sentia raiva, não sentia dor, sentia apenas compaixão. Ela ainda estava presa nas suas próprias inseguranças, mas eu estava livre. Livre para viver minha vida da maneira que escolhi, sem medo, sem vergonha. O que aconteceu depois foi inesperado. Dona Luísa se levantou lentamente e, ao invés de partir com uma última palavra, ela simplesmente se virou e foi embora. Sem mais provocação, sem mais discussões. Ela sabia que não tinha mais controle sobre mim. E talvez ela também soubesse que o que eu havia conquistado era real e não poderia mais ser desfeito. A partir daquele dia, minha vida tomou um rumo mais tranquilo. A relação com minha filha se estabilizou e ela começou a apoiar mais minhas decisões, até se oferecendo para me ajudar a expandir minha pequena hospedagem. Até meus netos começaram a me ver com outros olhos, mais admirados com a mulher forte e independente que eu estava me tornando. O processo de cura não foi fácil, mas a sensação de estar no controle da minha vida foi libertadora. E ao olhar para trás, para aquela mulher que foi humilhada, desprezada e tratada como invisível, vejo que ela já não existe mais. Eu me tornei alguém que sabe o seu valor. Alguém que, por mais difícil que fosse, sempre teve a força necessária para recomeçar. Agora, aos 75 anos, com um CNPJ formalizado e uma casa cheia de amor e respeito, entendo que a verdadeira autonomia não é apenas uma questão de dinheiro ou status. A verdadeira autonomia é aquela que vem do interior, de saber que, independentemente do que os outros pensem, você tem o poder de decidir seu próprio destino. E foi com essa certeza que eu finalmente consegui olhar para o espelho e ver a mulher que sempre fui. Uma mulher forte, uma mulher capaz de lutar por si mesma e, mais importante, uma mulher que escolheu se respeitar e se valorizar. E ninguém mais poderia tirar isso de mim.